Bom, eu imagino que nesse ponto do sucesso da série você já deve conhecer ou ter ouvido falar da série Peaky Blinders. Só que você sabia que ela foi inspirada numa gangue real do século XIX? Bom, ela tem várias diferenças uma da outra da gangue real com a gangue da série. Nesse vídeo eu vou contar todas as diferenças e ainda a história da verdadeira gangue dos Peaky Blinders. Fala galera, aqui tem com vocês é o Lucas e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês do canal Passeando pela História. E bom, como eu já expliquei no começo do vídeo sobre o que é o vídeo, que eu vou contar as diferenças da gangue real, que realmente existiu dos Peaky Blinders, e da gangue fictícia. E também vou contar toda a história da gangue real. Então se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar. Bom, mesmo a série se passando em 1920, a gangue real atuou no final dos anos 1800, mais especificamente em 1890. E também nessa época existiram várias gangues pelas cidades, e elas eram chamadas de sluggers pela mídia da época. E geralmente essas gangues eram formadas por homens e podia ser de rua ou de bairro. E também elas eram formadas por homens que se juntavam com outros homens que já estavam cometendo crimes e começavam a trabalhar para eles, roubando, apostando, qualquer coisa que fosse legal e desse dinheiro. E essas gangues surgiram como um protesto contra o poder policial, que começou a ter cada vez mais poder a partir de 1830. Em 1850 começou a surgir as primeiras gangues, e depois de um tempo começaram a ter outro problema, que foi novas gangues que começaram a surgir e começaram a entrar em conflito com as gangues mais antigas. E o primeiro registro dos Peaky Blinders foi quando um homem tinha sido assaltado e foi muito espancado. Nessa época eles não tinham muito acesso a armas de fogo, então eles assaltavam com pedras, pedaços de madeira e até mesmo com cinto de fivela. E esse homem ele foi assaltado com um cinto de fivela e ele foi tão espancado, tão agredido, que ele teve que fazer uma cirurgia na cabeça. Lembre-se que ainda estamos em 1890, então era bem problemático o machucado que ele fez na cabeça, o quanto que espancaram ele. E ali foi o primeiro registro dos Peaky Blinders. Bom, de onde surgiu o nome Peaky Blinders? Está certo quem respondeu que foi por causa da sua boina, só que eles não usavam gilete em sua boina, por causa que a primeira fábrica de gilete só surgiu em 1909, eles surgiram em 1890 os Peaky Blinders. E também, mesmo se eles já tivessem acesso ao gilete nessa época, não caberia no bolso deles, por causa que para você ter um gilete nessa época você teria que ser muito rico, e os Peaky Blinders eram classe média, não eram nem pobres e nem ricos. E em 1929, 19 anos depois da queda dos Peaky Blinders, um jornal publicou uma matéria falando sobre eles e disse que eles usavam uma barra de ferro na boina, que fazia com que quando eles batessem a cabeça na cabeça de outra pessoa, abrisse a testa da pessoa, e isso é total verdade. A gangue surgiu em Small Hat, um lugar extremamente problemático do Reino Unido nessa época, que ficava dentro de outro lugar extremamente problemático do Reino Unido nessa época, que era a cidade de Birmingham, que poderia ser um dos piores lugares para você ficar na Inglaterra naquela época. E até mesmo os policiais recomendavam que as pessoas não passassem por lá, por causa que os próprios policiais pararam de passar por lá para evitar conflitos com os Peaky Blinders, por causa que nem eles estavam resistindo ao poder da gangue. As gangues dessa época tinham uma formação bem parecida. Eram homens adultos que recrutavam crianças quando completavam 12 anos para cometer pequenos assaltos pelas ruas. E como as crianças tinham uma pena facilitada nessa época, ficava muito mais fácil recrutar elas do que homens já adultos, muito parecido com as gangues e facções do Brasil de hoje em dia. E sabe por que as pessoas usavam tanto bengalas na época dos filmes que se passavam nessa época? Bom, é por causa que essas bengalas as pessoas usavam para se proteger. Aí quando alguém via assaltar elas, alguém de alguma gangue ou uma gangue completa, elas batiam a bengala na cabeça da pessoa. E as pessoas poderiam até mesmo carregar uma faca falsa. As armas corpo a corpo, as batalhas corpo a corpo dessa época eram muito comuns. E bom, o nome do Thomas, o líder da gangue, o Thomas Shelby, que é mostrado na série, o nome dele realmente era Thomas, só que não era só Thomas. Bom, é por causa que ele sempre mudava de nome justamente para não ser pego pela polícia. E os Peaky Blinders ganhavam dinheiro de diversas formas, como apostas, bebidas, entre outras coisas do tipo. E sempre que os Peaky Blinders cometiam um crime que também era da vontade da população,
Eles mandavam, por exemplo, eles espancavam o policial, eles mandavam todo o histórico do policial para o jornal e daí o jornal publicava. Assim, eles poderiam também contar o porquê deles terem feito isso. Foi assim que os Peaky Blinders ficaram muito famosos nessa época. Um dos primeiros rivais dos Peaky Blinders foram os Cheapside Sluggers, uma outra gangue da época. Só que eles não deram muito trabalho para os Peaky Blinders. E geralmente quem perdia, os integrantes da gangue perdedora saía da região onde estavam. Por causa que, como eu disse, como eles brigavam de pedras e pedaços de madeira, não havia uma super matança. E quando os Peaky Blinders começaram a ter mais poder e mais pessoas, eles começaram a dominar toda a região. Qualquer policial que passasse por lá e não fechasse com eles, acabava sendo pego e apanhando. Nesse momento, nessa época, eles dominaram toda a região e dominavam tudo. Em 1999, 9 anos depois do início desse império, um cara chamado Hafter, que era o general da polícia dessa época, dava muita esperança para a população que odiava os Peaky Blinders. Isso porque ele tinha sido muito importante na Irlanda do Norte, por causa que na Irlanda do Norte 2 policiais haviam sido assassinados e ele foi chamado para achar o cara que havia matado esses 2 policiais. Ele achou com muita facilidade e começou a ser muito premiado e respeitado e foi levado até onde os Peaky Blinders estavam. Lá ele montou uma equipe, só no primeiro dia já recrutou 100 policiais. E ano após ano ele recrutou cada vez mais pessoas para essa equipe e conseguiu recrutar mais de 1000 policiais. E isso ajudou muito a enfraquecer os Peaky Blinders. Quando ele se candidatou a general da polícia, ele estava concorrendo contra 50 caras. Ou seja, ele era muito bom e ele conseguiu essa vaga principalmente por causa que ele foi o único que foi de uniforme e viram nele uma tendência a ter postura. Em 1901, a polícia abandonou totalmente a região, o que foi um golpe muito duro para ele. E bom, como é que esse general morreu? Bom, começou a surgir várias revoltas, várias brigas entre pessoas que pensavam diferente e por conta da briga entre o Reino Unido e a África do Sul e as guerras mundiais que estavam por vir, era um momento muito ruim politicamente. Em uma dessas brigas, esse general estava presente e ele acabou levando uma tijolada na cabeça e morreu na hora. A polícia dessa região queria muito prender os Peaky Blinders, por causa que sabia que eles estavam envolvidos nisso, só que eles não tinham nenhuma prova. Só que mesmo assim, eles conseguiram prender 2 Peaky Blinders e conseguiram botar eles na cadeia durante 15 anos. Em 1909, eles conseguiram prender um e mais 2 Peaky Blinders que estavam roubando uma bicicleta. Um desses Peaky Blinders, uma dessas pessoas que foram presas, era o Harry. E isso acabou manchando muito a imagem deles, que acabou deixando eles com muita dificuldade para conseguir dinheiro. O Harry, ele foi para a guerra e acabou ficando soterrado por terra na guerra, e o que fez ele ficar surdo e mudo. Isso dificultou muito ele conseguir dinheiro. Uma das formas que ele achou para conseguir dinheiro foi se vestir de enfermeiro da Cruz Vermelha e tirar fotos e fazer cartões postais com as próprias fotos. Em 1905 foi o primeiro registro dos Peaky Blinders com armas de fogo, quando eles mataram um membro de outra gangue chamada Summer Hill Gang, e a partir daí eles ficaram cada vez mais fracos. Em 1910 foi quando os Peaky Blinders deixaram de existir e perderam todo o poder que tinham, quando eles perderam uma briga contra um membro de outra gangue que era o Billy Kimber. E na série mostra que eles ganharam essa briga, mas na verdade eles perderam. Alguns foram mortos e outros, como eu já disse, foram embora das regiões onde moravam. Eles tiveram resquícios até 1930, só que sem todo o poder que eles tinham.